Todos já passámos por isto. Uma restauração que parecia perfeita e que falha cedo demais. Porquê? Bem, a resposta pode estar literalmente na palma da nossa mão. Hoje, vamos olhar com outros olhos para o fotopolimerizador. É aquela ferramenta que usamos dezenas de vezes por dia, mas será que a conhecemos mesmo a fundo? A ciência e a técnica por trás dela são muitas vezes subestimadas. E vamos diretos ao ponto, com uma pergunta que nos deve fazer pensar. Quando uma restauração falha, qual é o primeiro suspeito? O material? A técnica adesiva? Pois, a verdade é que, muitas vezes, o culpado silencioso é uma polimerização, bem, deficiente. E as consequências são as que conhecemos bem. Infiltração marginal, cáries recorrentes e, no fim da linha, o fracasso da restauração. Os riscos são de facto enormes. Ok, então o nosso percurso hoje vai ser este. Vamos começar pela ciência da polimerização, depois vemos como combinar a luz certa com o material certo, a seguir uma pequena viagem pela evolução destes aparelhos, um foco na técnica clínica, que é fundamental, e acabamos com segurança e manutenção. Vamos a isso? Primeira paragem, a ciência, porque para dominar a fotopolimerização temos mesmo de perceber o porquê antes de passarmos ao como. E tudo começa com uma reação química, fundamental. Então, no coração de qualquer compósito está este processo, a polimerização. A melhor maneira de imaginar isto: pensem em construir uma parede. Temos milhares de pequenos tijolos, que são os monómeros. A luz do nosso aparelho, bem, é o cimento que os vai unir, que os vai ligar, transformando aquele monte de tijolos soltos numa estrutura sólida e durável. E essa estrutura é, claro, a nossa restauração. E o mais fascinante nisto tudo é esta analogia da mola comprimida. É genial. Pensem em cada monómero como uma mola, cheia de energia, à espera de ser libertada. A luz que aplicamos é basicamente o gatilho. É o que liberta essa energia toda, fazendo com que os monómeros se liguem uns aos outros de uma forma quase explosiva, muito rápida e muito forte. Ok, e é aqui que a ciência bate à porta da clínica. Porque, vamos ser honestos, nem todas as resinas são feitas da mesma forma. Elas têm uns químicos lá dentro, os fotoiniciadores, e cada um deles precisa de um tipo específico de luz para acordar. Pensem nisto como uma chave e uma fechadura. A luz tem que ser a chave certa. A canfroquina, ou CQ para os amigos, é o rei dos fotoiniciadores. É o mais comum, de longe. Reage à luz azul, ali na casa dos 470 nanómetros. É o pilar da indústria há anos. Mas tem um calcanhar daqueles. A CQ é amarelada. E numa restauração anterior, onde a estética é tudo, esse tom amarelado pode estragar o resultado final. Para contornar esse problema, surgiram alternativas. Uma delas é o Lucirin TPO. Usa-se em compósitos mais brancos, precisamente para fugir do amarelo da CQ. Agora, atenção ao pormenor. O TPO não quer saber da luz azul. Ele precisa de luz com um comprimento de onda muito mais curto, lá para os 400 nanómetros. Estamos a falar de luz violeta. Depois temos outro jogador em campo, o PPD. Este é um pouco mais versátil, tem uma gama de absorção mais larga, muitas vezes é usado em conjunto com a CQ, para dar um empurrãozinho na polimerização e, lá está, ajudar a reduzir aquele tom amarelado indesejado. E a coisa não para, claro. A inovação continua. Surgem novos fotoiniciadores, patenteados, como o Ivocarin. Este também gosta de luz no espectro mais curto, entre o violeta e o azul. E tem aberto portas a novos materiais, especialmente nos compósitos do tipo bulk fill. E isto leva-nos ao ponto mais importante desta secção toda, a ideia central. Reparem neste gráfico, se o nosso aparelho só emite luz azul, perfeita para a CQ, mas o compósito que estamos a usar tem TPO ou Ivocarin e precisa de luz violeta, o que é que acontece? Acontece um desastre silencioso. A polimerização fica incompleta. É tão simples quanto isto. A luz emitida tem que se sobrepor ao que o material precisa para absorver. Ponto final. A luz tem que falar a mesma língua que o compósito. Naturalmente, a tecnologia dos aparelhos teve de acompanhar esta evolução dos materiais. Foi uma corrida para dar resposta a estes novos fotoiniciadores. Vamos ver essa evolução. A viagem foi longa e rápida. Começámos nos anos 80 com o halogênio. Os anos 90 foram uma fase de experiências com arco de plasma até laser. Mas a grande mudança, a verdadeira revolução, chegou com os anos 2000 e os primeiros LEDs de luz azul. E foram esses que prepararam o terreno para os aparelhos multi-onda de hoje. Quem se lembra disto? Os velhinhos aparelhos de halogénio.
Eram autênticos tanques de guerra, fiáveis, sem dúvida, e com uma grande vantagem. Como vemos no gráfico, emitiam um espectro de luz muito largo que ativava praticamente tudo. Mas, os problemas. Aqueciam imenso, eram enormes e os tempos de polimerização, 40, 60 segundos por incremento, uma eternidade. E isto leva-nos à escolha que temos de fazer hoje. Basicamente, resume-se a isto. Temos os LEDs de pico único que emitem só luz azul. São ótimos para materiais com CQU, mas se usarmos um compósito com outros fotoindiciadores, podem simplesmente não funcionar bem. E depois temos os LEDs multi-onda. Estes foram criados exatamente para resolver este problema. Emitem luz azul e luz violeta, cobrindo assim as necessidades de quase todos os materiais no mercado. E como é que eles fazem isso? Bem, é mesmo assim. Esta imagem mostra o coração de um aparelho multi-onda. Não é um LED só, é um conjunto de chips de LED. Vemos uns que emitem azul, outros que emitem violeta, e todos a trabalhar em equipa para criar um feixe de luz com um espectro largo, capaz de ativar o que quer que esteja no compósito. Muito bem, já falamos de química, já falamos de tecnologia. Agora vamos falar do fator que, no fim do dia, é o mais decisivo de todos. Quem opera o aparelho? Podemos ter o melhor fotopolimerizador do mundo. Se a técnica for má, o resultado vai ser mau. A potência, por si só, não faz milagres. Este gráfico devia estar afixado em todos os consultórios. É um verdadeiro alerta. A quantidade de energia que chega à restauração cai a pique com a distância. Reparem, bastam uns míseros milímetros de afastamento para a potência cair para menos de metade. A lição aqui é simples e brutal. A ponta tem de estar o mais perto possível, colada se possível e sempre perpendicular à superfície a polimerizar. E há outro pormenor que muitas vezes nos escapa: o perfil do feixe de luz. O que é que queremos? Queremos o que se vê na imagem de cima, uma luz homogénea, uniforme, uma distribuição de energia por igual. O problema é que muitos aparelhos, especialmente os mais baratos, são como a imagem de baixo. Têm pontos quentes e pontos frios, zonas com muita energia e outras com quase nenhuma. E isto leva a uma polimerização caótica e incompleta. E qual é a consequência disto na prática clínica? É esta. Um feixe de luz que não é uniforme ou que é demasiado pequeno pode simplesmente falhar zonas cruciais da restauração. Pensem numa caixa proximal de um classe 2. O risco de a luz não chegar bem à parede gengival é enorme. E uma polimerização deficiente ali é uma receita para o desastre. É uma das grandes causas de insucesso neste tipo de restaurações. E para terminar, um tema que não é secundário, é central, a responsabilidade profissional. Isto tem duas vertentes. Primeiro, a nossa segurança e da nossa equipa. E segundo, a manutenção do equipamento. Temos de ser diligentes para garantir que os resultados são sempre os melhores. E comecemos pela segurança. O risco da luz azul não é um mito, é real e está documentado. A exposição contínua e sem proteção a esta luz de alta intensidade é um perigo ocupacional muito sério que pode causar danos cumulativos na retina. Proteger os olhos não é uma opção, é uma obrigação. Então, para levarmos para casa, fica esta lista de práticas essenciais. Primeiro, usar sempre óculos de proteção laranja, os que bloqueiam a luz azul. Segundo, nunca, mas nunca olhar diretamente para a luz. Terceiro, usar barreiras de proteção para o controle de infecções. Quarto, verificar sempre se a ponta está limpa e sem riscos. E por último, mas talvez o mais importante, medir a potência do aparelho regularmente com um radiómetro, porque não podemos gerir aquilo que não medimos. Um aparelho a perder potência é uma fábrica de restaurações mal polimerizadas. Da próxima vez que alguém pegar num fotopolimerizador, é bom lembrar-se disto tudo. Não é só uma luz, é uma ferramenta da precisão que pode ditar o sucesso ou o fracasso a longo prazo do nosso trabalho. É preciso usá-la com conhecimento e com muito cuidado. Obrigado por assistir. Confira estes códigos QR para mais informações.